Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, você tá no meu escritório e eu já voltei de férias. Agora eu estou em casa gravando o vídeo, é quarta-feira, 2 da tarde, não é? Eu tô gravando o vídeo pra ir no ar agora no dia seguinte. Eu tô datando aqui a gravação justamente pra poder dizer que eu já voltei de férias, tô de volta aí à vida real e já volto feliz. É o seguinte, ó, amanhã, sexta-feira, é tradicionalmente Black Friday. No Brasil é Black Fraude, né? Você compra tudo pela metade do triplo. E a gente vai fazer uma Black Friday de verdade lá no Instituto Schaefer. Se você tá interessado nos nossos cursos, curso de grego, curso de missões, curso de teologia, tem descontos progressivos, até 60% de desconto. Basta ir no link aí na descrição aí pra aproveitar a Black Friday dos cursos do Instituto Schaefer, Teologia e Cultura. Você quer aprender grego, quer aprender missões, quer aprender teologia, quer aprender cosmovisão cristã, política, quer estudar grego bíblico aplicado ao livro de Hebreus, tem tudo lá. Só ir no link na descrição, você já aproveita com a gente. E hoje é Pergunte ao Pastor, respondendo perguntas dos membros aqui do canal. O que prova a messianidade de Jesus antes de seu ministério, sendo que tudo já havia sido profetizado anteriormente, José e Maria poderiam simplesmente ter seguido os passos da profecia apenas para dizer que aquela criança era o Messias. O que acontece é que muitas das profecias que envolvem a pessoa de Jesus não eram coisas que Jesus poderia realizar. Claro, existem profecias autorrealizáveis, ele pode olhar para o Antigo Testamento e dizer: vou fingir que sou o Messias do Antigo Testamento e vou cumprir aqui esses requisitos. Mas algumas coisas não dá para fazer. Jesus não poderia decidir ter sido crucificado ao lado de dois bandidos, por exemplo. Jesus não tinha controle sobre o que é que iam fazer com as vestes dele na crucificação, e é dito que iam tirar sortes com suas vestes. Isso não é algo que ele poderia controlar se ele fosse um mero ser humano. O seu nascimento de uma virgem também é um ato miraculoso. Tudo aquilo que ele cumpriu de forma sobrenatural também não é algo que um ser humano poderia simplesmente imitar para fingir que é o Messias. Jesus cumpre muitas profecias do Antigo Testamento e a maioria delas não seria possível a um ser humano comum. Tem que incluir Dubai nessa caravana aí. Eu peguei a referência. O Silas Malafaia vai fazer uma viagem pelas terras onde Jesus andou, que envolve Israel e Dubai. E não sei porquê, o pessoal dessas viagens bíblicas pra Israel adoram Dubai. Eu acho que é porque é perto. Aí fazem um turismo religioso, envolve Israel e tal, e botam Dubai ali pro pessoal ir ver Dubai. Eu não sei o que é que tem em Dubai. Eu acho, sei lá, tem shake e dente de ouro. É tudo que eu sei sobre Dubai, mas eu teria, se alguém quisesse me levar pra Dubai, eu iria com muita alegria. Mas eu não sei nada sobre Dubai. Mas a caravana que eu vou participar, inclusive você pode ir com a gente se quiser, em 2023, tem parcelamento aí a perder de vista. Vai ser pelas terras da Reforma. Vamos passar por 3 países: Alemanha, França e Suíça. E eu vou ser guia da excursão. Se você quiser ir lá com a gente, é só entrar também lá na Liberty Viagens. Se tratando de uma empresa que trabalha com artes gráficas, a pedido do cliente é permitido elaborar e imprimir itens com conteúdo contra a fé cristã, eu não faria. Eu teria liberdade como um agente de uma empresa privada que escolhe o que vai produzir. Eu não queria produzir nada que fosse contra a minha fé. O tipo de material que fosse enviado passaria por uma análise, eu poderia me recusar a prestar aquele serviço. Olha, eu não quero prestar esse serviço, me desculpe e tchau, tchau. Isso ia dar uma polêmica doida? Iria dar uma polêmica doida. Mas se empresas não possuem liberdade para negar serviços quando aquilo lhes constrange, então a gente já perdeu a liberdade de consciência e de crença há muito tempo. Orar antes da refeição tem base bíblica? E tem algum sentido pedir para abençoar a comida em vez de só agradecer? Sim, tem base bíblica. Paulo é quem fala que tudo aquilo que foi criado por Deus em termos de alimentação é para ser recebido com ação de graças. Então sim, orar agradecendo pelo alimento é uma coisa normal de se fazer. Agora, orar pra Deus abençoar a comida é meio sem sentido, na minha opinião. A gente ora agradecendo a Deus e tal, mas abençoar a comida é esquisito. Abençoar a gente, né? Deus vai abençoar coisas, não é? Que Deus nos abençoe, não é? Que essa refeição seja uma coisa que glorifique o seu nome, que possamos receber tudo como um presente de Deus. Obrigado pela provisão, alimenta aqueles que não têm. Isso aí, ora, agradecendo. Pergunta: algum embasamento para se admitir apenas diáconos que foram batizados no Espírito Santo? Não. Falar em línguas, não. Primeiro que falar em línguas não é evidência do batismo no Espírito Santo. A evidência que nós temos do batismo no Espírito Santo é a salvação. Você é salvo, você é batizado no Espírito, é o que diz 1 Coríntios, que todos nós fomos batizados pelo Espírito no corpo. A ideia é que quando entramos no corpo, através da salvação, nós recebemos, é onde se dá o batismo no Espírito Santo. É o que João Batista fala, que ele batizava com água, Jesus batizaria com o Espírito e com fogo, porque ele vinha com uma pá para jogar no fogo aqueles que eram descrentes. Se o batismo com fogo é condenação, o batismo no Espírito parece referência à salvação, muito claramente. Então não faz nenhum sentido. E também nas descrições do que é um diácono e do que é um presbítero e do que é uma diaconisa em 1 Timóteo, você não tem nenhuma cobrança para que a pessoa fale em línguas. O que é cobrado é caráter e aptidão por ensino. Na batalha do Apocalipse, os exércitos do Senhor irão lutar com lanças e espadas ou com alguma tecnologia divina sinistra? Quando a gente lê Apocalipse, a gente vê uma imagem, certo? Nós temos uma imagem que João viu.
João viu aquelas coisas acontecendo como foram. Ele teve uma imagem literal daquilo. Agora, o modo como isso vai se manifestar no futuro não necessariamente precisa cumprir a imagem literal. Pode cumprir o símbolo daquela imagem literal. Então, não necessariamente os exércitos de Deus vão lutar com espadas e lanças. Quando alguém diz, Deus falou comigo, a voz dele é linda, e sentimentalismo religioso como falar em línguas ou as escrituras dão abertura pra esse tipo de coisa. Se a pessoa ouviu Deus audivelmente, quem sou eu pra dizer que isso não aconteceu? Certo? Como é que eu posso olhar pra experiência de uma pessoa e dizer que aquela experiência é falsa, né? É meio complicado. Tem gente que diz que ouviu Deus que na verdade possui problemas com esquizofrenia. Conheço, não é que eu ouvi falar, conheço gente que tem esquizofrenia, tá? Colegas psicólogos já diagnosticaram até, e que acreditam que é Deus falando com elas e coisas assim, né? Se eu ouvisse demais a voz de Deus e Deus me dissesse coisas esquisitas, talvez eu procurasse ajuda psicológica, tá? Agora, Deus falou no Antigo Testamento, Deus falou através de Cristo no Novo Testamento, e eu não nego que Cristo possa falar com a gente hoje, até mesmo de forma audível. Agora, as coisas que eu escuto por aí, geralmente eu não consigo ter muita confiança. Geralmente é muito baseado em sentimentalismo religioso. A pessoa que diz que ouviu a voz de Deus, geralmente ela não ouviu a voz de Deus. Ela teve um pensamento. Pode perguntar, como foi? Me descreve a experiência que você teve. Geralmente é um pensamento forte que ela teve, é uma impressão muito forte que ela tem no coração, nada mais do que isso. Oi, você pode falar o que acha sobre ser aberto à vida? A ideia de não fazer uso de nenhum método contraceptivo? Eu acho que é uma escolha possível para qualquer família. Eu não quero usar nenhum método contraceptivo, eu quero ter quantos filhos o exercício da minha sexualidade no casamento possa me dar. E ok, se é assim que você quer ver sua vida, eu acho excelente. Eu acho uma escolha muito boa, por sinal, se você pode fazer isso. Agora, a escritura não ordena que você tenha o máximo de filhos que é biologicamente possível. Ela manda você ter filhos. Multiplique a terra. E ter filhos é tratado como uma coisa maravilhosa, muito boa. Não querer ter filhos é certamente um ato pecaminoso. Não ter filhos pode vir de muitas circunstâncias. Não querê-los é um problema. Não tê-los pode vir de muitos fatores. Doença, pobreza extrema, questões de saúde psicológica, tem muitos fatores que podem fazer você não ter filhos. Você tem que ter um bom motivo para rejeitar uma bênção de Deus. Agora, quando a gente fala de espaçar gestações ou limitar o número de filhos, desde que você exerça o multiplicar sobre a terra dentro do limite daquilo que você acha que é um exercício saudável da fecundidade dentro do seu relacionamento, a escritura não condena de forma nenhuma isso. A escritura não estabelece que, por exemplo, é proibido fazer sexo não reprodutivo. Quando a gente lê o livro de Cantares, existem certas posições sexuais no livro que não são reprodutivas. Quando o livro de Provérbios manda você encontrar prazer nos seios da esposa da sua juventude, não tá falando de zonas erógenas que são reprodutoras, mas que servem unicamente para conceder prazer. O sexo e a intimidade física no casal nem sempre vai ser potencialmente reprodutiva, senão você só deveria fazer sexo nos dias férteis. Você tá fora do dia fértil da sua mulher, aí não pode fazer sexo porque não vai reproduzir. Aí não tem nenhum sentido isso. E você não é fechado à vida se você usa algum método contraceptivo. Claro, não use métodos contraceptivos que sejam abortivos, mas a escritura não condena que você espace gestações ou limite em algum momento seu número de filhos. O que esse pessoal católico aberto à vida faz é criar mandamentos que Deus não deu. E você não deve basear sua vida em mandamentos que Deus não deu. Existe a possibilidade do batismo de um cristão verdadeiro que professa sua fé em Cristo, mas que foi batizado quando era bebê, ser válido? Ou ele deve procurar se batizar de novo? Eu sou um batista, e como batista eu acredito que alguém que foi batizado quando criança não foi batizado. Então ele, quando adulto, precisa, não é se batizar de novo, é se batizar. Porque quando criança, aquilo não foi um batismo cristão válido. É minha percepção como batista. Eu, pessoalmente, reconheço o batismo de presbiterianos se adultos. Ah, foi por aspersão. Isso, pra mim, pessoalmente, não me ofende. Eu acho que não é a forma correta de batizar, mas mesmo um batismo que não tenha água o bastante, pra mim ainda é um batismo válido, porque foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em uma igreja cristã reconhecida. Agora, quando criança, você não tem exercício de fé, você não tem profissão pública em Cristo Jesus, eu não consigo acreditar que aquilo foi um batismo cristão válido. Então, um cristão que foi batizado apenas criança, ele não foi batizado de verdade. Ele tomou um banhinho e só isso. Sei que isso pode ofender alguns colegas presbiterianos, mas, de novo, apesar dessa percepção de que isso é um erro, uma falha, Jesus é maravilhoso e ele salva pessoas que não passaram pelo processo correto de batismo também. Como será o reencontro com entes queridos, amigos e familiares no céu, paraíso? Reconheceremos? Qual será a sensação? Eu não faço a menor ideia. Sei que estaremos com corpos glorificados, seremos totalmente revestidos da natureza divina, certamente os reconheceremos. Acho improvável
que nós tenhamos menos conhecimento nos céus do que temos na terra, então não conheceremos os nossos parentes. Acho improvável também que a gente não lembre da vida na terra, já que os homens nos céus louvam a Deus por aquilo que receberam, pela redenção que alcançaram e por aquilo que ele realiza desse lado da eternidade. Então acho que vamos sim lembrar de tudo, vamos sim reconhecer uns aos outros, mas eu não sei como é que vão ser os detalhes disso. Sei que vai ser maravilhoso. Pastor, um advogado peca ao mentir para defender e para proteger seu cliente? Com certeza. Nós trabalhamos com a verdade e nunca com a mentira. Mentir para defender um cliente é mentir, continua sendo pecado. Sobre o relato da criação de Gênesis e as contradições com a teoria da evolução, existe alguma outra opção para um cristão além do evoteísmo e do design inteligente? Eu indico que você leia o livro A Origem, 4 pontos de vista. Foi publicado no Brasil pela ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Mas existe essa série de debates, elas te ajudam a ampliar a sua visão. Pega esse material porque existem algumas posições possíveis. Você tem o criacionismo em terra jovem, você tem a ideia do mundo ter sido criado aparentemente velho, você tem a teoria do intervalo, que é criar um grande intervalo entre Gênesis 1 e 2, você tem o chamado evoteísmo, então o criacionismo evolucionário, ou o que chamam de design inteligente. Existem várias posições. É importante que você seja bem balizado por uma exegese bíblica bem estabelecida e que você tenha também contato com os argumentos científicos. Hoje, certo? Por mais que eu seja um pouco aberto nesse sentido, o que me importa é que você considere que Adão e Eva eram personagens reais e que o relato da queda foi um relato literal. Se você concorda com essas duas coisas, pra mim tá tudo bem. Se foi evolução, se não foi, isso não me ofende, nem acho que diminui a sua fé, não. Mas você tem que concordar que Adão e Eva existiram como personagens históricos e que o relato da queda é um relato literal. Eles comeram de um fruto e então o mundo caiu em pecado. Se você concorda com isso, pra mim tá ótimo. Quando a aplicação de um versículo toma o lugar do sentido do texto, isso se torna um erro? Com certeza. Você não pode transformar a aplicação em sentido. Até porque a aplicação depende do sentido. Você lê o texto, então tem todo o processo interpretativo, exegético, você tenta entender o que aquele texto significou para o público original e então você o aplica. Quando a gente faz teologia só no o que isso significa no meu coração, você lê o texto e diz, isso aqui significa isso, sabe? Já lascou tudo, porque você tá simplesmente pulando o aspecto interpretativo e passando direto pra aplicação. Depois, como é que você consegue aplicar esse texto para outras realidades, outras culturas e outras vidas? É um problema. Esse foi o erro que foi cometido também pelo pessoal das áreas de missões, quando vai plantar igrejas e não sabe diferir o que é a aplicação do versículo para sua cultura e o que é o significado de fato do texto bíblico. Aí você só consegue pregar a aplicação, não consegue pregar o texto. Ouvi dizer que o relato do tanque de Betesda, João 5,4, foi inserido na Bíblia como um comentário de um copista, de forma que não faz parte dos originais, é verdade? Não. O que é muito provavelmente adição de copista é o versículo que diz que um anjo vem e toca na água, certo? Aquilo muito provavelmente é uma explicação de copista da lenda que envolvia aquele tanque. Não é uma explicação original do que realmente acontecia. Então a ideia de que vinha um anjo, tocava na água e quem entrava na água era curado, isso é a adição. Mas esse é provavelmente o que acontecia naquele contexto de verdade. Mas o copista adiciona isso ao texto para explicar porque aquele povo estava querendo entrar na água no tanque. Qual é a diferença disso? A diferença é que o anjo vir não acontecia de fato, mas era a lenda que envolvia aquela ideia. Isso considerando que esse versículo em si é a adição do copista. Eu, no que estudei, concordo que é uma adição. Quem argumenta muito bem nesse sentido de que João 5,4 é uma adição é o Daniel Wallace. Ele tem algumas palestras no Brasil, se você der uma procurada, você encontra ele falando disso. Se para ser batizado nas águas a pessoa deve crer e ter o entendimento racional do que está fazendo, o que fazer então com pessoas que têm deficiência mental? Você não batiza. É isso que você faz, você não batiza. Elas de alguma forma possam demonstrar crença, podem ficar indo ou não na igreja, mas você não batiza alguém que não pode tomar essa decisão de forma consciente. Você espera que Deus a salve pela misericórdia e graça, mas você não entrega uma ordenança bíblica que é dada apenas àqueles que professam fé em Cristo Jesus. Segundo o calvinismo, todas as nossas ações do dia a dia foram predestinadas ou a predestinação diz respeito apenas à salvação? A gente tem um vídeo inteiro sobre isso, soberania de Deus versus responsabilidade do homem. O D.A. Carson tem um livro ótimo sobre isso, é um pouco difícil porque ele fala muito sobre literatura intertestamentária, mas o livro dele Pela Vida Nova também é maravilhoso. Mas a ideia é que toda a nossa vida é governada e predestinada por Deus em cada detalhe, mas ao mesmo tempo nós somos responsáveis pelas escolhas e pela vida que nós tomamos. Nós não somos robôs, somos autoconsciências autônomas, mas há um Deus completamente soberano e senhor de cada uma das nossas decisões. Como é que isso funciona? Vai ver o vídeo que é explicado em detalhes lá. Esse é o Pergunte ao Pastor de hoje. Cheiro um cangote de todos vocês. Tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã aqui no nosso canal. Não deixe de se inscrever, assinar as notificações para ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo. Um abraço e até a próxima.